eu escolho se eu vou perder o jogo assim, com o que eu vou perder o jogo, né? Então, acho que isso é muito bacana e muito importante para a gente, quando a gente está montando o plano de jogo, porque, cara, acho que a maioria vai concordar, 99% das vezes, ou 100% talvez, os ataques vão levar vantagem sobre as defesas, principalmente no nível que a gente joga. Então, a gente precisa realmente escolher com o que a gente vai morrer. Aqui eu me despeço, agradeço muito a atenção de vocês, atenção na palestra, espero ter contribuído com alguma coisa. Agora vamos para o mais importante aí, que é ouvir essas duas lendas, presenças ilustres aí que a gente vai ter na mesa redonda, que é o Petrovic e o Mortari. Bacana, Gustavo. Obrigado aí pela palestra. Ainda antes da gente passar a bola aí para os treinadores, para o Bruno, para o Léo, e eu dar as boas-vindas para o Petrovic e para o Mortari, ficaram duas perguntas aqui bem rápidas para você durante a sua palestra. Uma do professor Marcílio. Ele pergunta: e se na sua escolha, e se, né, a frase do e se o pivô começar a meter bola, o Muck, e se o Muck começar a meter bola, o que você vai fazer? Aí a segunda pergunta é se você acha que a gente precisa investir em mais jogadores mais atléticos, tá? Foi o Ricardo Sobreira. Então, professor Marcílio, se o Muck começar a meter a bola, e o professor Ricardo Sobreira, se a gente precisa, desde a base, investir em jogadores mais atléticos. Bom, primeiro apareceu o Cláudio Mortari agora, todo o respeito ao Petrovic, né? Mas eu tenho que falar um pouco, já falamos do Petrovic, né? Um pouco, mas eu tenho que falar do Mortari, que é um cara que eu conheço desde quando eu tinha 10 anos, né? 11 anos, joguei com o filho dele, é um cara que eu respeito muito, muito, é um cara que fez muito pelo basquete, e é um prazerzão abrir a câmera e ver você aqui, Mortari, obrigado pela presença, tá? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais. Respondendo à pergunta, primeiro eu vou começar pela mais fácil. Eu acho que jogadores atléticos são, assim, eles dão uma opção melhor, né, em termos defensivos, em termos de rebote. Mas eu acho que eu não diferencio tanto, por exemplo. Eu acho que jogadores inteligentes também são muito importantes a gente criar na base, no adulto, né? A gente ter jogadores inteligentes é tão importante ou mais importante do que a gente ter jogadores atléticos. Porque hoje fica muito essa imagem, né? A gente precisa ter cara que pula, que corre. É claro que é muito bom isso. O jogo se tornou muito mais físico. Mas é muito bom a gente ter jogadores inteligentes também, para ficar só em uma comparação, né? A gente podia falar de jogadores mais ágeis, jogadores mais altos, jogadores mais baixos, enfim. Eu acho que o basquete cabe todo tipo de jogador, né? O Golden State está aí, mostrou que jogadores mais baixos também funcionam, né? Outros times com jogadores mais altos também funcionam. Pegando o exemplo do Petrovic, a Croácia do Petrovic funcionava muito bem com 5 jogadores abertos. O Brasil do Rubem Manhano funcionava muito bem com 3 pivôs. Então, vai da sua estratégia tática, né? E também, mas para a base, eu te diria que não só atléticos. A gente não tem que dar preferência para jogadores atléticos. A gente tem que também tentar jogadores inteligentes, jogadores versáteis, jogadores completos, né? Como o Jefferson falou quinta-feira, eu achei muito legal. Na base, não fazer jogadores versáteis, né? Tentar formar jogadores completos. E a outra pergunta, se o Muck estiver metendo bola, é complicado. Eu concordo que é complicado, mas assim, como todo treinador, eu acho que a gente também tem o plano B, né? Nós temos o plano A e a gente tem o plano B. O plano B pode ser fazer uma troca em determinado momento do jogo, ao invés de aquele jogador ficar em zona, a gente jogar o leste, né? Só tem um Muck, aquele jogador joga o leste. Agora, no caso do Instituto, sinceramente, eu acho muito difícil que o Clancy, que não tenha chutado nenhuma bola de 3 até agora na temporada, e o Amicucci, eles tivessem um aproveitamento que nos matasse, sabe? Que fosse o nosso veneno naquela série. Então, acho que por ser uma equipe um pouco mais... era mais provável que desse certo aquilo, né? Então, quem poderia sair um pouco do plano era o Espinosa. Uma coisa que nos machucou bastante nos jogos da fase de classificação foi o Romano ter jogado na posição 4 e o Espinosa na posição 5, em algum momento. Isso nos machucou bastante. Mas nas finais, na semifinal, ele não teve essa opção e a gente conseguiu fazer bem. Só um dado também
legal, né? Para valorizar o que nós fizemos no Flamengo, que é legal, né? A gente valorizar nesse momento. O time do Instituto, ele tinha uma média de 81 pontos na Liga Argentina. 81, ele terminou. E foi a melhor defesa, né? Além dos 81 que ele fazia. E contra nós, na série nossa, ele teve 60%. 60 pontos de média. Então, nós baixamos de 81 para 60. Né? Então, foi uma coisa bem legal que aconteceu. Bacana, Gustavo. Obrigado aí pelas respostas. Parabéns pela palestra, por mostrar seu trabalho, né? Agora eu vou passar a bola aqui. Quem sou eu para falar alguma coisa? Não vou falar mais nada. Professor Cláudio Mortari, muito obrigado pela presença. Professor Asa Petrovic, que prazer enorme. Obrigado aí pela presença. Como o vídeo está muito pesado agora, eu vou me dar o direito, na minha humildade, de me abster e passar a bola para os técnicos, que o show é dos treinadores, não é de mais ninguém. Obrigado pela presença, é uma honra e muita gratidão. Mortari, você sabe que eu sou seu fã. Um abraço. Um abraço, prazer é meu participar desse papo aqui com pessoas tão importantes, não? Um abraço ao Gustavinho e obrigado pelas palavras, a você pelo projeto que vocês estão lançando aí, Léo, Bruno. Seja bem-vindo ao nosso papo aqui. Lembrando, inclusive, nesse momento que nós temos uma clientela especial, que são os professores, eu estou recebendo informação da NBA também que participa com vocês aí, desse projeto escolar de massificação, e a gente está aqui agora à disposição para falar sobre aquilo que a gente mais gosta, de basquetebol, que a gente vive por longo tempo, e esperamos fazer aí ou pelo menos satisfazer a curiosidade de todos. E obrigado mais uma vez pelas palavras aí, elas são muito importantes, eu acho que eu não mereço tanta coisa. Coach Petrovic, Cláudio, obrigado mesmo pela presença. É uma honra enorme ter dois caras como vocês aqui com tanta história e compartilhar tanta coisa com a gente. Petrovic, eu vejo que tem alguma coisa para perguntar para o Gustavo, falar alguma coisa, fica à vontade, Pedro. Sí, buen día a todos desde Croacia. Aquí situación con corona es un poco mejor que en Brasil, por eso estamos bien. Pero primero quiero parabenizar a todos los tres entrenadores, Gustavo, Bruno, Leo, por ese gran trabajo que estaban en este tiempo de corona. Estabas haciendo todo el mundo un gran trabajo y por eso un gran parabéns también a CBB por organizar este congreso con casi 11.000 personas inscritas. Y ahora también quiero aprovechar, primero dar algunas, solo dos preguntas que pueden a Gustavo, pero que pueden en un debate ayudar a la persona. Usted, Bruno, sabe, cuando nosotros preparamos scouting de selección y todo eso, que siempre queremos dividir. Un día antes hacemos cosas tácticas y en el día del partido hacemos jugadores individuales. Quiero dividir porque no quiero en ningún tiempo que un video dura más de 12, 13 o 14 minutos, porque pienso que después de 15 minutos de duración de video, algunos jugadores, especialmente extranjeros, americanos y todo eso, pueden perder la concentración por eso. Y por eso pregunto, mi primera pregunta, ¿cuánto dura, por ejemplo, cuando Gustavo prepara esse vídeo com o Flamengo? Bom, a gente, sinceramente, nós fizemos acho que 3 ou 4 vídeos a temporada inteira. Essa temporada foi muito pouco. Eu não tenho o costume de passar muito vídeo para os jogadores fechados numa sala e mostrar o vídeo, né? O Fernando, que é o assistente lá no Flamengo, e o Rodrigo, eles fazem um excelente trabalho individual. Então, muitas vezes, isso quase que diariamente, chamam os jogadores, mostram algum tipo de vídeo, tanto do adversário como do próprio time. Eu costumo fechar os jogadores numa sala mais quando são coisas pertinentes à nossa equipe, não à outra equipe. Então, alguma coisa que não está saindo bem nos jogos, não está saindo bem nos treinos, eu faço uma reunião com eles e mostro um vídeo, mas realmente você tem toda a razão, eu concordo plenamente. No máximo 15 minutos, 12 minutos ali, já é de bom tamanho para os jogadores. E no caso do Instituto, a gente até fez um vídeo do Instituto,
porque, como eu falei, era uma equipe e jogadores que a gente conhecia menos do que os jogadores da Liga Brasileira. Então, nós até fizemos um vídeo com os jogadores, mas também muito rápido, e nem treinamos praticamente as jogadas deles. Pegamos 2 ou 3 sistemas que eles faziam, mas pegamos sim os movimentos. Por exemplo, treinamos muito flare com a defesa saindo por cima. Treinamos muito pick and roll, troca, né? Com o Marquinhos, no caso ali, que eu mostrei, se metendo entre o pivô atacante e a cesta. Então, os movimentos dentro do sistema que eles faziam, a gente treinou bastante, mas o sistema em si, muito pouco. Otra pregunta para Gustavo, solo para explicar a las personas que estaban viendo este video. En todas estas situaciones que en este partido hemos visto Rafa Mineiro participando, porque todo el mundo sabe, yo también, que es un gran defensor, uno entre los mejores. Pero você prepara en manera diferente cuando, por ejemplo, un jugador como Vargas, que es un poquito lento con las piernas, está en las mismas situaciones como prepara. Bom, a troca, vou falar especificamente dessa série, né? A troca com o Marquinhos, ela era com todos, né? Então, com o Vargas e com o Mineiro, independente. Mais como uma característica do Marquinhos, tá? Prioridade para o Marquinhos. Então, sem pensar que o Vargas poderia ter algum tipo de desvantagem contra os pequenos deles. Com o Mineiro e o Vargas, ele só troca com o Marquinhos. Já o Rafa Mineiro, ele pode trocar também, e nessa série trocou com o Graham e com o Jonathan também. Então, o Mineiro, ele estava, vamos supor, mais exposto a defender os jogadores pequenos do que o Vargas. O Vargas era mais protegendo a cesta e o Mineiro era mais exposto a defender os pequenos. Se eu tivesse 2 mineiros, ou se o Mineiro tivesse capacidade para jogar os 40 minutos na mesma intensidade, poderia fazer isso. A minha melhor opção era trocar com todo mundo e deixar sempre o Mineiro, mas a gente, infelizmente, não tinha 2 mineiros. Ou felizmente, porque é bom também ter um jogador com característica como o Vargas, né? Mas, aproveitando isso, muita gente critica quando você convoca o Mineiro, mas eu sei, você sabe, e os treinadores aqui sabem por quê, né? Porque ele não aparece na estatística muitas vezes, mas a gente entende a função que ele cumpre para o jogo, né? Inclusive, ele foi campeão com o Cláudio, no Pinheiros, da Liga das Américas, né, Cláudio? Acho que foi campeão com você lá, também cumprindo essa função de defender todo mundo e tudo mais. Y solo una cosa antes que comienzo con, pienso que una cosa, porque tengo mucho respeto por trabajo este año con Mortari, con Sao Paulo, porque es un entrenador que respeta las genialidades de algunos jugadores y no controla en todo el tiempo los jugadores. Deja una libertad a un jugador que tiene tanta calidad. Este año él dejó a Jorginho, a Chamel, también a Leo Messi, y por eso pienso que estaba haciendo un ótimo trabalho com o equipo de São Paulo. Parabéns, Cláudio. O Mortari, o Cláudio, eu queria só, para você falar, só acrescentar o Petrovic, porque muitas vezes as pessoas analisam aqui no Brasil, até nós treinadores, às vezes, analisamos aqui no Brasil o trabalho que você faz de uma forma ruim até, né? Porque você tem algumas características diferentes dos treinadores hoje. Primeiro, você troca pouco o time, né? Ou quase nada você troca. Segundo, que você dá essa liberdade muito grande para os jogadores atacarem e não são muito presos aos sistemas. Então, acho que é legal você falar, porque é uma maneira muito vitoriosa, né? Tem outras maneiras de se ganhar, mas essa sua foi muito vitoriosa sempre. É legal você falar desse seu estilo, do seu dia a dia de trabalho, dos assistentes, enfim, de tudo isso. Eu acho legal a sua pergunta para desmistificar algumas coisas, né? Eu acho que eu sempre considerei o basquete, para nós treinadores, é a arte de fazer o óbvio, né? Eu digo que o armador arma, o ala aleia e o pivô pivoteia. Muito bem. A partir daí, o que nós temos? Uma reunião de talentos. Uma reunião de talentos. Esses talentos é que têm que ser explorados. Eu não dimensiono a atuação de uma equipe ou de algum jogador por tempo de jogo. Eu determino por produtividade. Claro, muito bem, o jogador está produzindo, fatalmente ele jogará mais tempo, o jogador que não está produzindo menos tempo, e aqueles que não têm condição ficam batendo palma lá e ajudando a fazer o scout. Então, essa é a dimensão.
nós não administrarmos a participação do atleta por tempo jogado. Participamos por condição técnica, e as substituições, na minha opinião, pelo menos, elas deverão ocorrer por questões técnicas, não por tempo de jogo, nem por administrar o camarada está cansado fisicamente, porque nós não temos um termômetro para medir se o cara está dentro das suas condições reais ou não. Agora, eu sempre tive, sob minha tutela, sobre minha direção, jogadores de potencial individual muito acentuado. Então, eu não achava, e não acho nunca justo, que eu possa limitar a atuação desses jogadores. Então, eu tenho que ter a confiança neles, tenho que dar o tempo necessário para que eles, mesmo não estando bem numa determinada partida, possam se recuperar. E eu acho isso de fundamental importância, que o jogador não perca a confiança, nem na minha direção e nem no seu comportamento técnico, principalmente. Quer dizer, ele vai atuar sabendo que os erros estão proporcionais aos acertos. Você, quando arremessa uma bola, você tem lamentavelmente, só duas opções, ou você acerta ou você erra, mas eu acho que eu tenho que dar, principalmente para esses talentos individuais aí, que sempre trabalharam comigo, o tempo necessário para que eles se adaptem à partida, claro, sem o sacrifício do time, sem prejudicar a equipe, mas que ele tenha um tempo. O que eu acho que a substituição não pode ser feita por tempo jogado, que é um critério muito usado nos Estados Unidos, que é o cara vai jogar tanto tempo, vai fazer essa determinada função. Eu acho que nós temos uma disparidade muito grande no elenco, o elenco não é totalmente homogêneo, então, fatalmente, alguém tem que ter um privilégio maior. Então, eu não dirijo, nunca dirigi por tempo, e eu acho que o scout do jogo, as estatísticas, elas funcionam também até determinado ponto. Ela não funciona na matemática exata. Que, por exemplo, a filosofia de jogo ou o meu comportamento técnico, se eu terminar uma temporada em qualquer clube que eu trabalhar e evidenciar alguns aspectos, por exemplo, nós fomos o 6º colocado, mas pegamos mais rebote, menos rebote, passamos mais bola, não é isso. A estatística do treinador, eu acho que existe uma grande estatística. Quantos jogos você fez, quantas você ganhou e quantas você perdeu. Esse eu acho que é a maior estatística do treinador, e não tem como você se sustentar baseado em outros argumentos. Eu acho que esse é o grande argumento. Então, quando você coloca aí que meu comportamento, a minha direção sempre foi uma direção, às vezes, questionada, etc., eu acho que, aí eu vou falar um pouco de mim, desculpa, mas eu tive campeonato, por exemplo, acho que eu ganhei 10, 11 campeonatos estaduais, só um que eu repeti, quer dizer, foi no Sírio, o resto foi tudo em equipes diferentes, tudo mais. Então, o que eu digo é o seguinte, eu não estou aqui para dar aula de como tem que ser. Quando eu participo de um evento desse, ou em clínicas, etc., eu coloco a minha experiência profissional, aquilo que funcionou e aquilo que também não funcionou, como eu ganhei e como eu perdi. Então, esse âmbito eu dirijo exclusivamente na tentativa de vencer. Felizmente, para mim, até agora, a gente tem obtido algum sucesso. Então, eu acho importante se colocar isso. Eu não estou em discussão aqui que a nível moderno, etc., está errado. Não estou dizendo absolutamente nada disso. Eu acho que cada um de nós temos a nossa filosofia, que nós fazemos. A escola ensina você a ser treinador, mas ela não ensina você a ser técnico. Não existe escola para técnicos, existem escolas para treinadores. Na minha opinião, duas coisas absolutamente diferentes. Que hoje envolve, principalmente, gerenciamento de pessoas. Se você não tiver esse gerenciamento de pessoas, principalmente quando você diz aí que substitui pouco, etc., se você não tiver esse gerenciamento, você fatalmente pode ter problema. Não é? Aquele cara que joga menos, o cara que joga mais, etc. Então, essa é a minha... Eu agradeço até a sua pergunta. E lembrando o Petrovic aí, que talvez ele não vá lembrar, mas eu tive a oportunidade de dirigir a equipe do Corinthians no Mundial de Clubes na Argentina, onde você jogava ainda com o seu irmão, né, que a gente lamenta muito o ocorrido, mas eu me lembro muito Copa Intercontinental em Buenos Aires. Isso. O Claudio, ele jogava alguma coisa ou não jogava nada? Lira. Não, sinceramente, não. O Petrovic, a estratégia do Mortari foi boa ou foi ruim naquele campeonato lá? Não, eu tenho muito respeito por trabalho, porque Claudio tem algo que
hoy treinadores jóvenes, modernos, son todo, pero es un instinto que Claudio tenga y eso, por ejemplo, ayudó a mí personalmente porque él, después de un año de Jorginho en Paulistano, cuando yo tenía dudas, pero lo vi jugando en Sao Paulo ese año, yo digo, eso sí, eso que necesita selección de Jorginho. Pero también otra cosa, ya estuvo preparando antes que Jorginho llegue. Y digo, bueno, yo entiendo que usted tenga con Claudio una relación donde usted va a jugar 38 minutos por el juego, pero en selección no se puede jugar porque tengamos 10, 12 jugadores, pero jugamos 20, 25 minutos, pero con una intensidad llena. Y por eso yo quiero, por ejemplo, a usted también, a Leo Figueroa, y también en Bruno, porque todo el mundo estaba trabajando con los clubes como principales, pero también estaba en algunos momentos dirigiendo la selección. Yo quiero preguntar una cosa que es una pregunta que puede entrar como trampa. Cuando se trata de mismo trabajo cuando estás treinador de club y cuando estás treinador de la selección. Todo el mundo que me responde assim. Eu acho que o trabalho de seleção é um trabalho de mais pressão, é claro, né? Mas você tem as opções que você quer ter, que você estabeleceu sua filosofia de jogo e a partir daí você pega as peças que se enquadram. Coisa que não acontece no clube. Muitas vezes você chega no clube em duas situações diferentes. Ou você chega para montar um time ao seu prazer, aquilo que condições econômicas e tudo mais, ou você já pega um clube e uma equipe já formada que você é obrigado a adaptar tudo aquilo que você tem como filosofia de jogo às peças que você realmente tem, que normalmente ou possivelmente não seriam aquelas que você queria ter. Agora, o trabalho de seleção, principalmente na atual situação do basquetebol brasileiro, é um trabalho muito complicado, porque você precisa de resultados, os resultados não podem ser depois, os resultados têm que ser imediatos, né? Lamentavelmente, eu acho que você leva uma desvantagem não conviver com os problemas durante toda a temporada, com os problemas brasileiros. O que você recebe é de informação com o Bruno, com o Léo, enfim, vocês recebem as informações, mas essa parte de administração, principalmente de pessoas, conhecer as pessoas, é um trabalho que requer tempo e convivência, né? E, lamentavelmente, você não tem esse tempo em função de você não viver num país e não compactuar dos problemas do país. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o problema é de condição, é saber, e você tem condição suficiente de administrar uma equipe, administrar a seleção da maneira que você achar correta. Lembrando sempre que nesse torneio que eu citei aí de Buenos Aires, que nós tivemos aí, não sei se você se recorda, um acidente lamentável, que foi a grave contusão de Sabonis, no aquecimento, acho que contra a sua equipe, inclusive, né? Ele estava no aquecimento, rompeu o tendão de Aquiles, etc., uma contusão bastante séria. Isso é para os nossos amigos aí, o Gustavinho, esse pessoal que não viu, saber que a importância desses mundiais de clube e a participação desses jogadores, que eles só ouviram falar e algumas vezes viram algum tempo, mas não conviveram lá com o problema. Você ir para o vestiário, ver os Sabonis ali no vestiário, realmente não é uma missão fácil para você administrar. Muito legal. Léo, tem uma pergunta aí, Léo? Primeiro agradecer os dois por terem topado vir aqui, porque tem coisas que, como o Mortari falou, né, tem coisas que não se ensina a ser técnico. E escutando vocês falarem, com certeza são coisas que vocês aprenderam com a experiência de vocês, né? Não foi escola, não foi nada. Então, para nós que somos treinadores jovens, poder escutar de vocês isso é muito bacana, é muito enriquecedor, porque a gente aprende, né, com os erros e acertos dos que já estavam na nossa frente, já estão aí há muito mais tempo. Eu queria falar com o coach Petrovic, a gente conversa muito de cara lá sobre a questão da base, né? Quando eu entrei na comissão técnica da seleção, a primeira coisa que eu falei, no primeiro jantar, eu falei, coach, já me conta como é que é a formação, como é que é, porque sempre aquela região é uma região que fornece muitos jogadores, né? Jogadores versáteis, jogadores altos que arremessam, que trazem a bola. Então, isso é uma curiosidade. Então,
Eu já conversei isso com você, mas eu acho que seria muito enriquecedor você poder falar para todo mundo aqui como é que é o processo de formação de jogadores, desde a época lá que você mesmo era jogador de base, como é que você foi formado e depois como treinador, né? Qual que é a ênfase da formação do basquete lá na Croácia? Bueno, cuando yo en época de jugador fui a Antigua Yugoslavia, que es hablando de basquete, es una enorme potencia mundial. Primera cosa, cuando hablamos de trabajo de base, hay muchas cosas que son importantes. Primero, en Antigua Yugoslavia también no es importante ganar los títulos con sub-14, sub-15, sub-16. Es importante hacer la selección de jugadores que van a llegar 18, 19 y después 20, 22 años jugar con la selección. Aquí se trata de tener una visión de jugador, quién es acelerado, quién no es acelerado, qué puede llegar en aquella manera. Eso es primera cosa. Es prohibido jugar, defender la zona. Eso no existe porque todo el mundo, 14, 15, 16 años, hay que aprender a jugar uno contra uno, romper, jugar. Y eso es la diferencia más grande. Ya con 15, 16 años, jugadores, el equipo de 5 jugadores ya sabe su espacio natural en el campo. Cuando uno penetra, donde llega otro jugador. Ya con 15, 16 años ya jugamos con espacios. No jugamos mucho bloqueo directo. Es casi también prohibido. Porque bloqueo directo, cuando usted tenga todos los fundamentos, cuando llega a 17, 18 años, ya va a jugar perfectamente bloqueo directo. Pero se trata de formar un jugador con todas las cualidades técnicas, tú sabes, driblar, sabe penetrar. Es más importante, y eso es una diferencia más grande entre aquella escuela de Antigua Yugoslavia y de Brasil, pasar la bola. Eso es, usted, junto con Bruno, sabes que yo insisto que se rompe el equilibrio de juego y comenzamos con la bola. Después de segundo, tercer pase, ya está todo el mundo liberado. Otra cosa que es muy importante, y eso no sé cómo pasa en Brasil, treinadores de base son muy valorizados. Tienen un salario muy bien preciso que esos treinadores pueden vivir dignamente de ese trabajo. Y además, muchos treinadores importantes están trabajando con la selección de base. Y por eso es porque al principio no ganamos 14, 15, pero aumentando la edad, aumenta la calidad de ese jugador y aumenta la calidad. ¿Y qué pasa? Por primera vez ahora, pienso por primera vez, es Bruno, hace 2 años, y usted hace 1 año, ya estaba dirigiendo una selección que ganó 2 veces Sudamérica con Iago, con Didi, con Caio Pacheco, con Dikembe, con este pobre que murió año pasado y todo eso. Y ya ahora ya podemos hablar de que llega la generación que puede entrar con un piso fuerte a selección adulta. Pero se trata, otra cosa que es muy importante que no me olvide. A principio, hay 2 cosas muy diferentes. Primero, cuando cada entrenador de base quiere enseñar algo, comenzamos no con tanta velocidad, pero enseñamos que cada movimiento es justo, es técnicamente perfecto. Y cuando repitiendo muchas veces, ahora llega a aumentar la velocidad. Repetir, y después cuando llega con la velocidad, podemos decir que cada día el jugador es mucho más completo. Pero en líneas generales, no se importa ganar los títulos 14, 15, 16 años, se trata de formar los jugadores. Eu acho, só aproveitando a colocação do Petrovic, eu acho que esse aspecto mais importante é uma coisa que eu venho falando há algum tempo nos clubes que eu trabalho, etc. É impossível que o sub-14, o sub-13, o sub-15
façam o mesmo tipo de treinamento que eu faço na minha equipe profissional. É impossível isso. E o treinamento é exatamente igual. Quer dizer, se faz os mesmos fundamentos, se prepara uma equipe para ser campeã, não se prepara o atleta. Não existe preparação de atleta. O campeonato, se você pegar o organograma de uma equipe profissional que vista nas categorias de baixo, a categoria pré-mini, eu sei que muitos treinadores de jovens estão ouvindo a gente aí, que trabalham com base, com colégio, é um título que dura 24 horas. Né? Você acabou o campeonato, você ganhou o campeonato sub-12, vai lá na pizzaria, come uma pizza, todo mundo fica contente, etc. Mas o futuro disso, nós não temos a continuidade disso. Então, é impossível que o treinador de categorias inferiores faça o mesmo tipo de treinamento de uma equipe profissional, quando ele deverá estar preso aos detalhes do jogo, à correção do jogo. Nós não temos que buscar o campeão, nós temos que buscar o atleta. O atleta tem que se formar. O campeão vai ser campeão dependendo de uma série de circunstâncias que vai passar pela vida dele e poderá atravessar uma carreira brilhante sem nunca ter ganho título. Poderá acontecer exatamente isso, mas ele poderá ser um grande jogador. Esse me parece o grande problema. O Brasil, principalmente, da seleção de base aí, principalmente a participação mundial. Desde 83 que o Brasil não faz um pódio, desde o Campeonato Mundial de Palma de Mallorca, que o Brasil foi terceiro, eu tinha a direção dessa equipe, e a partir daí, nessa categoria a nível mundial, o Brasil, a melhor classificação que teve foi um 4º lugar, com o Neto dirigindo uma seleção aí, que tinha inclusive o Rafael Mineiro e tudo. Então, eu acho que existe aí uma defasagem, e eu acho que aí a participação do treinador estrangeiro no Brasil, eu costumo dizer sempre isso, muita gente confunde que eu não quero o treinador estrangeiro, não tem nada a ver, mas eu acho que o treinador estrangeiro, na presença no país, o limite dele, a participação dele é muito mais importante que a simples direção da equipe brasileira. Eu acho que ele tem que ser também o responsável, você tem condição para isso, de ser um organizador, de ser trazer ideias, trazer sistemáticas de trabalho para que a gente possa aproveitar todo o seu know-how e nós desenvolvemos um trabalho a nível Brasil. Porque senão você chega aqui, dirige uma seleção, vai mal no campeonato, é substituído, ou vai bem, continua, mas não tem uma sequência. E eu acho que a participação se justifica num treinador brasileiro, um treinador estrangeiro, com a cobertura dos brasileiros que você tem aí, no sentido um pouco mais amplo da coisa. Eu acho que vocês têm que ter uma participação muito mais global, não de análise, mas de comportamento daquilo que nós temos que ser feito. Porque não adianta. Por exemplo, nós tivemos uma declaração, na minha opinião, se é verdade, do Manhano agora, que uma declaração que não soma nada. Não adianta depois, passado 2, 3 anos, o Manhano vir dizer que os jogadores brasileiros não se comprometeram. Ora, a responsabilidade de fazer com que o atleta brasileiro se comprometesse era dele, porque ele que tinha a responsabilidade da direção da equipe brasileira. Então não adianta depois sair e falar que os jogadores brasileiros não participaram. Se não participaram, na minha opinião, a culpa é de quem dirigiu. Então, eu acho que o treinador estrangeiro é muito bem-vindo naquilo que traz como ideia, e você vem num país onde se torna bobagem eu falar qualquer coisa, trazer esse seu know-how para que a gente possa aproveitar de alguma maneira a sua participação aqui. Eu acho que o treinador estrangeiro tem que se somar ao trabalho dos brasileiros. Não que os brasileiros não tenham condição, muitos aí têm condições de sobra, mas eu acho que temos que somar em busca de um projeto mais amplo, onde a sua participação também e de alguns assessores que você tem aí possam ser exatamente muito mais importantes. Posso solo continuar? Leo, solo uma coisa. Ok? Não, pode falar, coach. Quero aproveitar, porque você, como Bruno, como César, estou trabalhando com 3 muito grandes treinadores de Brasil. No te considero tan joven, Leo, no soy tan joven, pero entre los 3, también con Gustavo, con Elinho, hay mucha calidad. Pero yo no tengo solo obligación para llegar a los Juegos Olímpicos y todo eso. Más de eso, yo soy mucho más contento para que yo quedo para protagonismo a un Thiago 2 años atrás que comienza con 17 años y quinteto contra Chile.
que yo estuvo metiendo DD en Canadá jugando contra él, que Gui Santos, que me toca la cuadra con Minas, estaba jugando dos. Eso es una participación y yo no me siento extranjero, yo me siento con corazón. Después de trabajar 30 años con la Croacia, ya estuvo también al lado contrario de Gustavo cuando en Juegos Olímpicos en Río, cuando hemos jugado en el mismo grupo con Croacia y Brasil. Y por eso estoy contento que ahora, acabando con los veteranos, Brasil va a tener un equipazo para 2024. Y yo, otra cosa porque yo conozco y además treinador de la selección de Brasil, ahora mismo, además de ser profesional, soy muy amigo de Gui y de Marcelo Souza. Y yo sé, cuando yo acabo, o mañana, o dentro de 3 años, próximo treinador de selección de Brasil va a ser un gran treinador brasileiro. Deixa eu só esclarecer aí o seguinte. Eu acho que você é muito bem-vindo aqui. Não tem nenhum. O que eu acho é que você pode ser melhor, você pode ser mais importante do que você realmente está sendo só dirigindo a seleção. Acho que você tem que trazer esse know-how todo que você tem do seu país de origem, exatamente no sentido de poder dar o mínimo necessário para que a gente possa se estruturar e caminharmos. Acho que o seu conhecimento do basquetebol do seu país, de toda a Europa, acho que é extremamente importante para que a gente possa se organizar em busca de um basquete cada vez melhor, nós brasileiros. O trabalho de renovação torna-se importante, ele tem que ser constante, não pode ser de repente, ele tem que ser um trabalho planejado, porque do mesmo jeito que você promove, de repente, se você não fizer a coisa direito, você acaba queimando. Mas eu acho que essa é o que eu quero dizer, isso, que você é muito bem-vindo nessa possibilidade de uma estrutura de ideias para que a gente possa realmente aproveitar o seu conhecimento. Vai lá, Léo. Não, eu só queria falar sobre o tema da questão dos treinadores de base, de não formarem, e a gente teve a oportunidade de ter uma grande palestra no primeiro dia com o Cristiano Cedra, e onde foi abordada uma coisa de que a gente conhece poucos treinadores de base que foram demitidos por conta de não conseguir um resultado no 12, no 13 e no 14. Mas quando a gente fala de formação, a crença que se fala, não, porque eu preciso ganhar, porque senão vai ser demitido, e isso não é uma realidade. Então a gente chegou na conclusão no primeiro dia aqui na linha dos 3, que na verdade essa questão de jogar para ganhar, no 12, no 13 e no 14, é uma questão do treinador, e não do time ou alguma coisa nesse sentido, né? Então é uma questão, uma provocação e um alerta, porque quando a gente fala disso, todo mundo concorda. Mas se a gente concorda e isso não está acontecendo de maneira prática, é porque alguma coisa tem algum ruído entre o que a gente concorda como ideia, como classe de treinadores, e o que a gente acaba praticando, né? Então é uma coisa a se pensar. E a gente é unânime em falar isso, né? 12, 13, 14, focar na formação. E tem um engano nisso, porque quando fala focar na formação, parece que quando for jogar não vai ser competitivo. E eu costumo falar, não é questão do jogo em si. Na hora do jogo você vai ser competitivo. Mas a semana de treinamento, como você falou, Cláudio, não pode ser uma semana de preparação para um jogo de NBB. Tem que ser uma semana de treinamento de formação. E a outra coisa que eu queria falar de engraçado, né? O coach Petrovic, ele é um cara que eu admiro muito pela coragem, né? Porque o Gui Santos foi lá na seleção e foi bem no primeiro jogo, e aí no segundo jogo o falou assim, eu acho que o coach vai querer botar ele de titular. E eu tava morrendo de medo por causa do Gui ser novo. Não, vamos deixar ele calmo, vamos deixar ele quietinho, depois ele entra. Aí o coach, não, ele vai sair jogando, sim, vai sair jogando. Se ele sair mal, ele volta. E acabou que foi ótimo aquilo, né? Deu uma personalidade para ele tremenda. E eu queria aproveitar agora e fazer uma pergunta para o Cláudio. Cláudio, quando formou São Paulo, quem falar que não é mentiroso. Todo mundo falou assim, esse time não vai dar certo, vai precisar de uma bola para cada um, e ninguém vai passar a bola para ninguém, e só quero ver esse time quando começar a jogar. Isso aí, todo mundo teve alguma crítica em relação a isso. E vendo o São Paulo fazer a temporada que fez,
é nítido que não só o talento individual dos jogadores floresceram, mas que a sua gestão de pessoas, como você falou, ela foi fantástica. Ela foi fantástica, né? Com quem estava jogando mais, com quem estava jogando menos. Você via que você conseguiu montar um grupo ali. Então, eu queria que, se você pudesse compartilhar com a gente um pouco como é que você faz isso, como é que é o dia a dia, como é que você trabalha essa questão de quem joga mais, quem joga menos, como é que você faz os caras trabalharem no objetivo em comum. Eu acho que isso aí é coisa que da sua vivência, da sua experiência, né? Se você pudesse compartilhar com a gente, ia ser muito bom. Eu costumo dizer o seguinte, não vai levar para o lado de pretensão. Quando você dirige uma equipe profissional desse tamanho, e como já tinha dirigido o Rio Claro, o Sírio, o Corinthians, tudo com estrelas, etc. Cláudio, só um minutinho. Cláudio, só um minuto. O pessoal está me passando aqui. Tem alguém com o áudio aberto, um de nós, e está refletindo. Então, vou pedir para o coach Petrovic, se puder, e o Bruno deixar o áudio fechado enquanto o outro está falando. Pode ser? Obrigado. Acho que melhorou. Obrigado, Petrovic. Obrigado, Bruno. Vamos lá? O São Paulo, na minha primeira passagem, equipe de ponta, tive equipes também muito difíceis, Rio Claro, Mogi, enfim, todas as equipes constituídas por grandes estrelas e tudo mais. Eu acho que o treinador tem 3 sentidos que tem que ser absolutamente apurados. É audição, fala e visão. Pelo seguinte, você não pode fingir nunca que você não viu, não pode deixar de falar quando tem que falar e não pode deixar de ver quando você viu alguma coisa errada, sem adiar o problema. E honestidade de trabalho. É você colocar cada um dentro da sua função, da sua importância, respeitando principalmente as individualidades e o espaço de cada um. Eu costumo dizer o seguinte, você não ter ciúmes dos próprios caras que trabalham do seu lado. Acho que isso é extremamente importante. É você valorizar, idolatrar o cara por aquilo que ele representa e sabedor de um detalhe muito importante. Talvez nós tenhamos uma das profissões que mais delegam em todas as profissões existentes na vida. Por quê? Eu posso ser um gênio, que não é o caso, lamentavelmente, ou todos nós aqui podemos ser gênios, mas quem fazemos a maior jogada do mundo, o melhor treinamento do mundo, seja lá o que for, mas quem vai fazer a bandeja final ou vai arremessar não somos nós. Quem arremessa, quem decide é o jogador. Então, eu deleguei todo o meu conhecimento, toda a minha experiência, enfim, tudo que eu trabalho, para que o cara vai lá e vai fazer a bandeja. Ele poderá acertar ou errar. Então, a distância entre o sucesso e a tragédia ela é muito rápida. Então, nós temos que fazer exatamente isso. Hoje, eu acredito que mais do que conhecimento técnico, que também, claro, é um aspecto absolutamente importante, etc., é você ter a condução ou gerenciamento de pessoas. O cara tem que saber exatamente qual é o lugar dele na equipe. Não criar expectativas nem positivas nem negativas. Ele tem que saber a realidade disso. Para que isso ocorra, é fundamental que você explore aqueles 3 detalhes que eu falei, audição, visão e fala. Você sempre está participando, conviver. Eu costumo dizer que é uma palavra até meio fora de moda, mas acho que é você amar o seu grupo, e você não concorre com os jogadores, em nada. Eles já concorrem entre eles. Eles estão amigos, vão sair para jantar junto, vão namorar, vão fazer uma coisa, mas a concorrência entre eles é por tudo. Quem tem o carro... Às vezes os caras têm o mesmo carro, o mesmo ano, cores diferentes. Aquela cor de um é mais bonita que a cor do outro. Então, eles brigam por tudo, apesar de toda a amizade, todo conhecimento. A namorada de um é mais bonita, enfim. Existe uma concorrência muito grande. Você não pode entrar nessa vibe de também concorrer. Cada um tem seu espaço, cada um reserva o seu lugar. Muita gente pergunta para mim, eu trabalhei com o Oscar, por exemplo, 15 anos, né? 15 temporadas, não é um tempo curto. E uma vez, um dia lá, nós resolvemos conversar por que nossa relação deu certo, porque nós sabíamos. Primeiro, questão de respeito ao espaço de cada um. Segundo, você tem que saber da importância que ele tem para a sua carreira e o atleta tem que saber a importância que você tem para a carreira dele. Isso é fundamental que ocorra, essa confiança, essa troca de confiança, isso é importante que aconteça. Mas você, apesar do não conhecimento, de ter dúvidas quanto ao seu comportamento técnico, etc.,
O atleta tem que confiar na sua lealdade e na sua honestidade. Então, é muito comum, principalmente o atleta, os técnicos mais jovens, comentário scout, com o diretor, esse aqui, não sei o que, isso aqui lá, tudo isso pesa negativamente. O que eu acho que você tem que fazer é você ir diretamente na fonte. Quer dizer, o problema está aqui, o scout está aqui, você vai discutir com quem tem que ser discutido. E não dar uma amplitude maior nesse negócio aí. Então, as coisas funcionam de confiança mútua. Você não pode ficar magoado se, de repente, o Gustavinho lá... o time do Marquinhos ganhou o jogo. Ótimo. Qual o problema? Quem ganhou o jogo foi o Flamengo, não foi o time do Marquinhos. Agora, o que nós não podemos é criar esse aspecto de ciúme, de confronto, de nada. Cada um na sua, cada um no seu quadrado, cada um respeitando, mas essa confiança, esse dia a dia, que é o mais difícil para nós, né? É o mais difícil, porque nós saímos de casa de manhã para dar treino e nós não sabemos o que nós vamos encontrar no clube. O que vai acontecer no treino, nós não sabemos. Pode chegar lá, o cara passou mal à noite, sei lá, qualquer coisa pode acontecer. E você tem que ter solução para tudo que ocorre nesse espaço de tempo. Então, você não pode caminhar pela quadra, ai, meu Deus, e agora o que eu faço? Ou no vestiário. Você tem que ter soluções para tudo. Né? Cláudio, respeitando sempre. E uma coisa importante é você respeitar, sabendo que você está lidando com um grupo de homens, pais de família, que você tem que ter o máximo respeito, principalmente no trato público. Eu acho que isso é fundamental que isso ocorra. Desculpa, caso Gustavo, você ia não, perguntar? não. Tirando a parte dos carros, da namorada, eu vou pegar sem querer puxar seu saco, você sabe que você não precisa disso. Essa parte que você falou, eu vou pegar e vou escutar ela todo dia, porque eu acho que é muito importante, assim, é fundamental. O Cristiano falou uma coisa sobre os jogadores da base, né, na quinta-feira, que foi não dar privilégios assim para os meninos de 13 anos. Você deve ter escutado, né? Não fingir que você não está vendo que ele foi egoísta e deixar ele porque ele vai fazer 30 pontos no jogo. É claro que no nível profissional isso muda um pouco, mas acho que o que você falou agora é uma aula no sentido de ciúme, no sentido de respeito, no sentido de concorrer com os jogadores, no sentido de vaidade, né? As pessoas falam tanto que você é um cara vaidoso, né? Mas nesse aspecto do que precisa mesmo, né? A gente vê que esse seu discurso, isso que você falou agora, realmente é o que você põe em prática. Isso é o que você põe em prática. E é por isso que você é tão vitorioso. Eu acho que por isso que funciona tanto, né? Muitas vezes a gente fica muito ligado, e a gente tem falado muito isso aqui, né, Bruno, né, Léo? De parte tática, a gente fica ligado naqueles detalhezinhos da parte tática e muitas vezes, ou quase a maioria das vezes, o mais importante é isso que você falou agora. Como você vai levar o time, ser justo com todo mundo, honesto, falar cara a cara, não ficar falando para o diretor que o Marquinhos não meteu bola, não ficar falando para o diretor que o Chamel não está metendo bola, né? Falar cara a cara com o jogador. Então, eu acho que isso é uma característica que você tem forte e faz na prática, e me parece, num começo de dentro do trabalho do Petrovic, mas pelo que o Bruno e o Léo falam, também é uma característica forte dele, isso, né? De ser direto. Isso aí. Eu queria comentar isso. Primeiro, porra, muito bom ouvir isso aí do Mortari, e é o que a gente fala, né? O Mortari, Petrovic, esses caras têm que estar mais em evidência ainda para a gente conhecer mais a fundo ainda, né? Eu tenho aí o prazer e o privilégio de estar do lado do Petrovic já nesses 2 anos e meio, 3 anos quase, né? E o Petrovic também é muito assim, muito direto, trata os caras cara a cara, fala o que tem que falar, e isso é fundamental, né? Então eu queria emendar já para o Petrovic uma pergunta, né? Ele que teve experiência já em outras seleções, né? Na Croácia, aqui no Brasil agora, então assim, dirigiu na Itália, dirigiu na Espanha, então tem muita experiência na Lituânia. Então eu queria que você falasse um pouco, Petro, qual foi a dificuldade desse trato com o jogador mesmo, né, brasileiro, que o brasileiro tem uma característica totalmente diferente do que você vinha habituado e acostumado na Europa, né, na forma de se comportar culturalmente mesmo falando, e depois, óbvio, do basquete. Então, qual foi as maiores dificuldades e como é que você enxerga isso para lidar tão bem com isso, que eu vejo que eu estou lá no dia a dia e você dá uma aula nisso. O áudio.
o microfone. Tem que ligar o microfone, Petrovic. Está desligado o seu microfone. Agora sim. Agora, perdona, eu tinha alguns problemas por tocar. Eu tenho uma coisa muito particular e por isso, por exemplo, falamos de Brasil, porque todo mundo, quando eu chegou em Brasil, estava fazendo, chega um que está 10.000 quilômetros longe do Brasil. Mas eu, em momento, quando entro em um equipo, quando entro na seleção, eu quero conhecer todos os meus jogadores mais profundo possível. Eu quero saber todo deles. E eu quero, com cada jogador, formar uma relação, não uma amistade, uma relação profunda, onde cada jogador pode, em qualquer momento, mandar-me mensagem no WhatsApp, que eu entro em sua vida. Aqui falo muito mais de seleção que dos clubes, porque trabalho de clube é totalmente outra coisa. Você tenha 10 meses de trabalho, cada dia pode treinar. Com a seleção é pouco complicado, porque não tenha tanto tempo. Tienes 10 dias de treino e já entras para o campeonato do mundo. Por isso, quero falar, cada jogador é diferente. Cada jogador há que estudar e isso penso que eu tenho algo psicológico onde posso entrar nessa maneira e conectar e conhecer meus jogadores. Isso penso que é fundamental. Antes de todo, porque agora podemos entrar em qualquer e podemos copiar o treino e todo isso, mas penso que agora mesmo não pode existir dois Cláudios lo mesmo, dois Petrovic, dois Gustavinhos. Penso que isso que nós falamos agora, o Congresso sirve, que cada treinador jovem, cada pessoa escolhe algo de cada que penso que em sua vida pode aproveitar. E isso, por exemplo, falando de Leo estava dia, há 2 ou 3 semanas, lo vi muito ativo no Instagram. E Leo me manda uma jogada por Vitor Binete, spin down. ¿Tú te recuerdas, Leo? Eu digo, sí, eso es ótima jogada. Isso significa pensar em cada jogador em maneira diferente. Não são todos iguais, porque você, em caso que se comporta em uma maneira com Alex, não se pode comportar com demais, porque isso vai doler outro. Com Alex, você pode ser muito mais agressivo, muito mais, porque quando eu falo com Alex sobre Antetokounmpo, eu falo 6 meses antes. Eu digo, todo mundo, eu digo Alex, Alex, solo eu e você vamos a saber que você vai defender Antetokounmpo, pero todo mundo vai pensar que vai sair Bruno Caboclo, pero nosotros, eu me preparo a esse jogador já 6 meses, porque hemos sabido sorteo e todo isso. Isso que quero dizer, eu penso que lo mesmo como Cláudio, tenho algo particular com cada jogador, tenho uma coisa particular, porque cada jogador é totalmente diferente. E por isso penso que quando entro em um clube, em uma seleção, me informo muito bem. E por isso, por exemplo, para mim é um título mais grande de todos os títulos. Falo de quando nasce a filha de Anderson Varejão, ele, desde o hospital, manda a foto de sua filha para mim. Isso para mim vale como não quero dizer como uma medalha olímpica, mas me vale muito, porque eu sei com este jogador posso sair a fim do mundo, como disse, e jogar com todo o veneno para ganhar os partidos. Aqui não falo solo de Anderson, falo de todos, mas cada um é diferente. Minha forma de ser é encontrar uma personal relação com o jogador. E por isso posso dizer, por isso Bruno sabe quanto trabalho brusco. Depois de 3 anos que Bruno Caboclo tinha uma coisa muito grave à frente dos treinadores de CBB, hemos arreglado todo, eu com treinadores, com CBB, com Bruno, com todo isso, porque ganhando a final, quem gana? Gana Brasil, porque vamos a ter Bruno Caboclo próximo 10 anos, uno de los melhores 4 que, ojo,
yo me voy a jugar, porque en Croacia esto no se va a mirar, yo me voy a jugar con Bruno contra Croacia de 5. ¿Quién lo va a defender? Ninguno, porque ninguno no puede defender de esos pivots lentos de Croácia, Zubas, Zizic, ninguno no puede defender de Bruno. Fala baixo, coach. Fala baixo aí, não fala muito alto. Você está na Croácia. Perdona. O pessoal da Croácia vai escutar isso. Você vai jogar contra a Croácia. No, tranquilo, no me importa, porque no pueden controlar ellos. Aquí estamos nosotros que controlamos este juego. Por eso, y quiero acabar, que no cojo mucho tiempo. Para mí, única cosa que un poco tengo un problema, porque como no falo portugués bien, y ese debate necesita una idioma, una lengua perfecta, por eso me siento un poquito inferior, pero bueno, já não, tá bem, coach. Tá bom. Você tá falando melhor do que a gente. Você tá falando melhor do que a gente. Muito melhor. Okay. Eu queria voltar para o Petrovic e para o Mortari num tema de capacitação de treinadores que eu achei. O Petrovic falou que na Croácia os treinadores das categorias de base são muito mais valorizados, né? São muito valorizados, ganham bem e vivem só disso. No Brasil é impossível. Sinceramente, eu não conheço nenhum que trabalhe em um lugar e seja, sabe, um lugar só e consiga viver só disso. Estou falando viver, não ficar rico, né? Eu estou falando viver. É o mínimo. Eu não conheço. Mesmo eu que comecei dando aula de educação física, trabalhava em 2 colégios, em clube, e assim, e os treinadores de categorias de base, a maioria deles, né, que eu conheço, é desse jeito aqui no Brasil. Infelizmente. E tem grandes jogadores, grandes treinadores também, né, Petrovic, trabalhando na base, né, muito conhecidos aí na Croácia, trabalhando na base. Então, queria começar pelo Cláudio, depois o Petrovic falar um pouco dessa capacitação dos treinadores também, como funciona na Croácia. O Cláudio, você já viu... Vou falar só do que eu lembro, tá, Cláudio? Brasteba, né? Outras associações de treinadores surgirem e acabarem. Brasteba é uma associação de treinadores muito antiga no Brasil, Petrovic, que surgiu e depois não existe mais. Agora a TBB, enfim, vários tipos de associações de treinadores você viu durante a sua carreira, Cláudio, e viu o que fizeram de bom, o que não fizeram de bom. Então, eu estou falando de treinadores de elite, né? E estou falando de base também. E escola de treinadores, eu acredito que você já tenha visto algumas ideias também para capacitar treinadores. De tudo que você viu, o que você acha que, para o momento, agora seria essencial para capacitar os treinadores brasileiros, para ajudar, para a gente conseguir formar melhores jogadores? Quais são as suas sugestões de um cara que trabalhou, sei lá, 70 anos já, né, com basquete, você está trabalhando? Só 50. Eu fui presidente da Brasteba, inclusive. Nós fizemos uma diretoria onde era eu, o Edivar e o Lula. Mas a dificuldade é muito grande. E nós fizemos aí no peito e na raça, Congresso Sul-Americano, trouxemos técnicos de outros países, conseguimos, através da Secretaria de Esporte, alojamento, comida, enfim, tudo. A federação, o Paulo Scheide ali, que era o presidente, nos deu uma sala, enfim. Só que a parte interessada no negócio não participa. Os treinadores não participam. Não pagam, você cobra uma taxa e não pagam, não participam. Aí o cara participa, quando ele está desempregado, ele manda currículo e vai lá. Ele empregou-se. 2 dias depois, ele não aparece mais exatamente para solucionar absolutamente nada. E não consegue entender, isso me parece o pior, agora esse conceito me parece um pouco diferente atualmente, é que quando você traz alguém para expor a sua experiência, você não está trazendo alguém para fazer... Não é receita de bolo, tem que ser assim. Não, nós estamos trazendo um profissional para expor a sua experiência. E você vai lá e aceita ou não, e usa aquele método ou não. Esse é o problema de cada um. É que eu digo, eu não tenho a fórmula, eu tenho o meu comportamento técnico. Se alguém quiser seguir, ou achar interessante, ou não achar nada, para mim não muda absolutamente nada. Então nós temos que ter essa consciência profissional de sabedores o que significa exatamente uma associação de classe e o que significa o desenvolvimento da carreira. O que nós raciocinamos é individualmente. Quer dizer, eu fiz o meu currículo, eu fiz a minha passagem e fiz minha parte aqui, não tenho mais nada para fazer.
Então, enquanto nós não tivermos essa consciência profissional de nós trabalharmos exatamente no mesmo sentido, porque se você amanhã for convidado por uma equipe de divisão menor, etc., e não sei o quê, e você tiver, ou você estiver dirigindo e tiver qualquer problema, existe uma fila de caras se oferecendo para fazer trabalho e dizendo que vai fazer um trabalho melhor. Não existe essa ética, não existe essa responsabilidade puramente profissional de solução para o grupo. Nós raciocinamos individualmente. Eu estou contratado, eu não tenho mais nenhum tipo de problema para resolver com essa classe. Então, enquanto não houver essa conscientização, e aí foi minha grande decepção, que eu trabalhei feito um louco, o Lula, o Edivar, trabalhamos feito um louco para tentar fazer uma organização, trouxemos coisa na raça, no peito, contando com o Comitê Olímpico, etc., mas a resposta sempre não foi uma resposta sempre positiva. Enquanto nós não tivermos essa consciência profissional, essa consciência de raciocinar em prol de uma causa comum, aí vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. Eu vejo a luta dessa associação aí do Carlão, etc. É uma luta meio ingrata, porque você atinge determinados objetivos, não passa desse objetivo, e o basquete cada vez mais se retrai. E o que é pior, cai no descrédito dos dirigentes, cai no descrédito dos dirigentes das confederações, cai no descrédito das federações, dos clubes, e você acaba se despersonalizando. E muitas vezes o treinador é a parte menos importante ou a parte menos ouvida de toda uma estrutura. E isso não pode acontecer. Nós devemos ser e poderemos ser a parte mais importante. Agora, a coisa começa lá embaixo. O que eu vejo é que muitos treinadores que começam lá embaixo, ao atingir 3 vitórias, já começa a se achar o máximo e não precisa de mais nada. Né? Então, aí nós não vamos chegar nunca a lugar nenhum. Nós vamos ter muita gente quase boa, mas não vamos ter ninguém ótimo. Então, não é isso que adianta. Nós precisamos raciocinar num todo, sabedores, mais vocês aí, claro, muito mais vocês aí, jovens, etc., do que eu, que vocês poderão fazer parte de uma coisa que não tem fim. Poderá ser uma coisa muito boa por um tempo muito grande. Então, nós precisamos raciocinar, precisamos nos equacionar, como estamos agora com esse problema com a Liga Nacional aí, nós temos que encarar, e eu estou preocupado com isso, porque eu acho que nós estamos tomando algumas atitudes meio corporativistas, nós temos que estar dentro da realidade para que nós não tenhamos nenhum tipo de problema que fatalmente, depois dessa crise, aí, alguns problemas surgirão, mas nós temos que estar conscientes que o problema do basquete é muito maior do que o nosso problema. Se nós tivermos essa consciência, nós vamos ter um futuro, se não brilhante aí, porque realmente o momento não é bom, mas teremos pelo menos um futuro melhor. Uhum. Com relação ao Petrovic, sem milindres, sem receio nenhum, aqui a gente não leva nada para o lado pessoal, pode ter certeza. Você já conviveu aqui no Brasil, já conhece um pouco o basquete brasileiro, ou bastante. Comparando com outros países que você já trabalhou, que você conhece muito, a Europa inteira você conhece, Estados Unidos, já trabalhou na Itália, já trabalhou na Espanha. O que você vê em termos de capacitação de treinadores nesses países e em diferença aqui no Brasil, e que você sugeriria para o Brasil? Porque hoje, por exemplo, nós não temos uma escola, né? Nós não temos uma escola de treinador. Eu acho que nesses países que você trabalhou, isso é fundamental, e não é fundamental, é obrigatório, né? É obrigatório. Então, quais são suas sugestões? Hay muchas, pero me voy a falar un poco más acelerado. Primero, ahora CBB, por ejemplo, Neto, seleccionador de femenino, yo, Leo, Bruno y todo, vamos a hacer una plataforma para los treinadores, trabajo de base, para hacer una cosa que puede ayudar a todos los treinadores de Brasil. Esa es primera cosa. Segunda cosa, que ahora mismo es importante. Yo sé que cuando você puede viaja en España, viaja en Argentina para ver. Eso para cada treinador, también lo sé, que Bruno, es muy importante viajar, abrir los ojos, abrir las fronteras y también convocar las personas que pueden hacer aquí en Brasil las clínicas importantes, porque eso es una cosa que me sorprendí hace un año y medio.
FIBA Américas, junto con CBB, organizó entre los mejores 25 jugadores de sub-16 en Campinas. Y yo estuve presente junto con un entrenador americano. Y antes de comenzar, dejamos a jugadores a jugar. Hablamos de jugadores de 16 años. Aquí fui a Gui Santos, Marcio y todos los que yo le vi por primera vez. Y cuando comienzan a jugar, todo el mundo jugaba 1 contra 5. Coge la bola, 1 contra 5, y ninguno no pasa bola, ninguno no está defendiendo. Solo es importante hacer la cesta, chutar. Y nosotros, ese entrenador americano que tiene un nombre muy complicado para mí también, hemos coincidido, digo, bueno, vamos a trabajar 3 días para ver qué pasa. Y hemos trabajado solo una cosa, sí, solo se puede chutar cuando un equipo cambia un lado a otro lado y después de 4 o 5 pases se puede atacar la cesta. ¿Y qué pasó? Nosotros hemos tenido mucha duda. Pensamos que no va a salir cosas boas. Pero después de 3 días, todos los jugadores aceptan este modelo. Y fue una maravilla para ver esos jugadores brasileños cómo están jugando. ¿Qué significa eso? Hay que mudar trabajo de base cuando falamos jugar no 1 contra 5, pasar la bola. No estamos más en tiempo de Oscar Schmidt, Marcel Souza, que dice vamos a meter 80, 60, 50 y vamos a ganar por 120. No, vamos a incluir cómo defender, cómo correr, cómo pasar y pasar y pasar, porque yo estoy loco explicando que eso es una cosa muy importante. Pero para Brasil una cosa es muy boa ahora, que Brasil ahora tiene 5 o 6 armadores que son de óptimo nivel. Dejamos Marcelinho, vamos a tener, pero los demás que llegan también pueden pasar la bola. Esa mentalidad de trocar forma de formar los jugadores es importante. Y por eso vamos a hacer una plataforma, pero también otra cosa, quiero hablar de Flamengo, de você y de Botafogo. Pienso que vocês, como principales treinadores, hay que dar mucho conselho a esas personas que trabajan con los bases, ayudar, porque yo pienso que después de 2 o 3 conselhos de Gustavo de sub-14, sub-16, ellos van a coger estos conselhos y va a salir. Eso es una cosa que puede trocar inmediatamente. Pero vamos a hacer una plataforma para construir una plataforma para los entrenadores que ahora CBB está trabajando. Dentro está Leo, yo, Neto y todo eso. Y pienso que vamos a hacer un trabajo bueno. Una cosa yo como estoy aquí en este tiempo de corona, muy comprometido. Dentro de 10 minutos tengo otro Zoom también, por eso no sé cuánto va a durar eso, por eso es que pregunto. Não, nós já estamos terminando, coach. Nós já estamos terminando, mas, okay. Léo, você quer fazer a última para o coach aí? Sim, vamos fazer a última, que veio uma pergunta do Flávio Soares. Flávio Soares, se eu não me engano, é um treinador de basquete. O apelido dele é Espiga, jogou muito tempo, jogou com o Mortari, né? Se eu não me engano, jogou com o Mortari. E ele está perguntando sobre como é o processo de lançamento de jovens na Croácia. Um jovem apareceu, existe algum cuidado em lançar ele no adulto? Ou apareceu o garoto, já começa a ir para o adulto? Como é que vocês fazem para lançar esse jogador na categoria principal? Sempre una cosa, cuando sai algún jugador bueno, impresionante, y cuando domina, por ejemplo, sub-15, ya se mete en una categoría superior, ya entra en sub-16 o sub-17. Y por eso un jugador que estaba jugando el Tibona tiene 17 años, ya estaba jugando con la selección en sub-19, ganando los títulos. Eso significa que cuando llega alguien hay que meter en categorías superiores, porque cuando en tu categoría sale algo muy fácil, no es una cosa buena. Siempre hay que dar un paso aquí.
y hemos hablado de cómo formar los jugadores. Yo siempre digo, prohibir la zona, fundamentos, al principio fundamentos para corregir, después fundamentos con la velocidad, después fundamentos juego 5 contra 5 de espacio. Una vez cuando el jugador entiende en espacio y en este juego moderno, ya puede hacer muchas cosas boas, porque como sabe, todo el mundo está jugando bloqueo directo, ya depende de espacio, cómo dificultar la defensa. Pero una cosa que solo quiero, no tenga nada que ver con pregunta de Leo, pero en futuro, también en hoy, ahora como todo el mundo se prepara, como hemos visto de Gustavinho preparando sus semifinales contra el Instituto de Córdoba, se prepara, eso se prepara todo 5 contra 5, pero ahora una transición defensiva vale oro, una transición ofensiva, todo se va a atacar en primero 5, 6, 7 segundos. Y eso es una cosa de futuro que seguro próximo 3, 4, 5 años yo falo de básquet internacional, yo falo cómo se va a jugar en Juegos Olímpicos, en preolímpicos, todo el mundo va a atacar en primeros 8 segundos, porque una vez cuando llega a 5 contra 5, ya trabajo está, scouting estaba haciendo, y por eso es muy importante que yo quiero siempre cuando llego transición defensiva, eso es que yo soy loco por eso, que todo el mundo está vuelto atrás, porque no meter un chute, no meter una cesta, vuelta atrás, después vamos a coger rebote, pero los demás, atrás. Cuando nosotros, preparando el juego contra Grecia, siempre no se trataba que Alex va a defender ante Tocumpo, no, hemos defendiendo con 3 jugadores juntos, y por eso esa transición defensiva es muy importante. Perdona, pero eso me salió así, de naturaleza. Imagina, muito bom te ouvir, Petrovic. Obrigado pela tua presença, engrandeceu demais aqui. Cláudio, você pode ficar mais um pouquinho aí com a gente, não? À vontade. Petrovic, muito obrigado, foi um prazer receber você aqui. A gente vai te convidar mais uma vez, próxima você já está convidado, e foi muito bom. Obrigado pelo que você tem feito com a seleção aí, boa sorte com a seleção, que a gente está torcendo para que a gente esteja em Tóquio. Una vez más a todos los mosqueteros jóvenes y a este golpe belgo de Claudio, boa suerte en eso y que básquetbol va en la cuadra y quiero verlas en la cuadra, todo mundo. Obrigado. Boa, coach. Obrigado, viu? Obrigado. Ô, Cláudio, eu tenho mais 2 perguntas para o Cláudio aí, Léo e Bruno. Posso fazer uma aqui? Eu tenho uma que é... Agora, a gente falou bastante de categoria de base. Acho que o Cláudio fala serve tanto para a base como para o adulto, né? Mas, assim, eu tenho um tema, principalmente do adulto, do basquete profissional, que eu gostaria de saber do Cláudio, que é sobre a imprensa. Eu acho, e eu vou dar minha opinião, eu acho que a análise de basquete da nossa imprensa ela é muito rasa, né? Além da gente ter pouca coisa na imprensa, a análise eu não vou generalizar, lógico, não são todos, mas a grande maioria das pessoas que escrevem blog, no jornal, na televisão, os comentaristas, a análise é muito... a maioria das vezes não tem nada a ver com o basquete. Eles preferem falar que o tênis do jogador é vermelho, a fitinha é amarela, ele está com um brinco laranja, do que falar realmente do jogo, do que interessa, enfim. Não estou generalizando, tá? Estou dizendo que é a grande maioria aqui no Brasil. E você viveu num tempo, essa semana mesmo você postou lá que o basquete teve um espaço num jornal grande, né, Cláudio? Você postou lá essa semana. E como você vê assim, a imprensa no sentido de ajudar na divulgação boa do basquete e no sentido de ampliar para patrocinadores, para todo esse tipo de coisa, e fazer a população entender o que é basquete? Como você vê isso? Como era há um tempo atrás e como é agora? Bom, nós tínhamos há uns anos atrás, através da grande imprensa, tipo Estadão, Folha de São Paulo, com Edgar Alves, Ney Craveiro no Estadão, Noriega na TV Cultura, existia uma gama de Juarez na Gazeta. Esses veículos realmente divulgavam bastante, né? Então, eu costumo mostrar, inclusive, aqui para os meus filhos, e o dia que você vier em casa eu vou te mostrar,
edições de jornais de uma página no dia que, por exemplo, ia jogar Sírio e Franca, uma página de jornal. Né? Quando eu fui demitido do Sírio, por exemplo, foi um ibope tremendo. Né? Então, essas coisas diminuíram bastante. Eu não sei se através da comunicação, dos meios que hoje se usa, etc. Mas acho que nós perdemos um pouco de espaço também em função dos resultados internacionais negativos. Então, o basquete deixou de ser deixou de ser notícia. Né? Então, nós precisamos agora redimensionar isso, procurar angariar esse apoio de novo, e você vai conseguir isso só com resultados. A Liga, por exemplo, tem ganho um espaço aí importante, porque tem feito um trabalho legal, mas ainda falta muita coisa. Nós nos preocupamos com determinados aspectos, e esses jovens, principalmente os jovens que fazem comentários de basquete hoje, na realidade recebem muito pouca informação, não tem uma formação exata daquilo que significa. A importância hoje, 90% do melhor jogador é o cara que fez mais pontos, não se valoriza outros aspectos, né? Não por falta mesmo de conhecimento, por analisar o jogo só por um prisma. Os jogos são várias alternativas, várias condições a serem analisadas. Né? Então, esse direcionamento ele é prejudicial, principalmente àquele menino que vem lá de baixo, porque ele é valorizado quem? O cara que faz cesta. Aí você recebe, quando nós falamos em formação de atletas, aí nós falamos o seguinte: quem dirige Mirim e Mini, de repente, e você quer uma evolução técnica, mas você pede para o seu melhor jogador não fazer falta, não marcar agressivo, para não sair com 5 faltas e não perder o jogo. Então, essa falta de informação faz um monte de coisas que não é o ideal. Né? Nós valorizamos determinadas estatísticas quando a gente vê jogo da NBA, no campeonato universitário, etc., mas nós não valorizamos quando isso acontece no nosso campeonato. Né? Não se dá a importância devida às outras atividades que o basquete tem. Né? Por exemplo, a importância de determinados pontos. Eu costumo dizer, quando se fala em estatística, por exemplo, o jogo está 0-0. O seu jogador chuta uma bola de 3 e converte. Acabou o scout, ele está com 100%, não está? Tá E quando o jogo está 92-90 para o outro time, e você mete a bola, o cara mete a bola de 3, ele estou uma, meteu, mas 100% também é o mesmo coeficiente? Não é, cara. Então, esse tipo de análise das pessoas que fazem as análises prejudica a formação também, que nem você falou, só valoriza quem faz cesta, só valoriza, não é verdade? Acaba influenciando de alguma forma. É uma deformação, porque a criança que ouve isso, o menino que está começando ali, ele começa a valorizar alguns itens que são divulgados. Alguns itens que são... No meu tempo de jogador, tinha a vírgula de ouro. A vírgula de ouro era o seguinte: então você ia no jornal lá, Gustavinho 10, que é 10 pontos, né? Antônio 20, Cláudio, vírgula. Então você tinha a vírgula de ouro, era o cara que não fazia ponto. Mas não acontecia nada de... Não é possível que esse cara jogou e não fez nada. Né? Então era o vírgula de ouro. É o que sai. E provavelmente era coisa do Juarez Araújo, isso aí, né, Cláudio? Provavelmente. Vírgula de ouro. Então, a gente não tem essas informações, porque você não tem nenhum tipo de publicação. Você não tem nenhum tipo de revista especializada. Você não tem nenhuma bibliografia de nada, de nenhum material para você poder, pelo menos, estudar. Né? O que você estuda é aquilo que você recebe do exterior. Nem sempre aquilo que está escrito no livro é o que funciona. O livro pode ter cheio de X ali, vai para cá, vai para lá, mas aí você vai para o time que esse X não tem nada a ver. Né? Então você é obrigado a criar, etc. Mas você não tem nada que te informe. Se você não recebe informação, como é que você vai saber de determinado assunto? Tem razão. O Cláudio, a última da minha parte é o seguinte. Também estou falando de profissional, mas acho que serve para a base, né? Eu não sei, cara. Hoje em dia a gente, que nem pegando esse gancho da imprensa, né? Hoje em dia a gente tem algum tipo de discussão ali no banco de reserva, um banco com o outro, ou um treinador com o outro.
É rivalidade. Nós somos amigos, que nem eu e você somos amigos pra caramba, mas tem a rivalidade envolvida ali, é difícil. E aí no outro dia, que nem a gente falou, né? Ao invés de se falar do jogo, fala dessa discussão que teve, às vezes um jogador com o outro, um técnico com o outro. E na tua época, e a gente é muito cobrado hoje, porque tem o politicamente correto também, né? Nós treinadores hoje somos muito cobrados, principalmente os mais novos, por pô, você tem que participar da clínica do outro, você tem que conversar com o outro, você tem que ser amigo do outro. E eu lembro que na tua época era uma coisa, pelo menos do que eu lembro, né? O Edivar, você, o Hélio, assim, claro que eu sempre houve muito respeito, mas existia uma rivalidade grande e muitas confusões até, né? Entre vocês. Não sei se você diretamente, mas confusões no bom sentido, coisas que ficam dentro da quadra, né? Eu queria te perguntar sobre isso, cara. O que você acha do relacionamento? Como você acha que tem que ser o relacionamento dos treinadores, né? Entre si? Como que era na sua época? O que mudou? E como você acha que... Bom, já entendeu, né? Oh, depois você me explica o Podemos confusão no bom sentido. Eu não entendi. É uma coisa que fica dentro da quadra ali, que, enfim. O que você acha disso, Cláudio? Cláudio, a gente não te ouviu. Agora sim. Tá, então vamos lá. Na realidade, etc., sempre tivemos um relacionamento. Estão me ouvindo? Um relacionamento de muito respeito. Cláudio, se você puder começar de novo, a gente não te ouviu. Ficou picotando, mas agora tá bom. Na realidade, eu, Edivar, o Mical, o Hélio, seu Pedro, relacionamento de muito respeito. Relacionamento a miúde. Nada. Hoje, o que você... Cláudio, tá picotando um pouco, cara. Tá picotando um pouco. Léo, você tá ouvindo, Léo? Bruno? Tá picotando, né? Tá picotando um pouco, de repente era bom ele fechar o vídeo. Só fechar o vídeo para responder essa última. Fechar o vídeo? Tá, vou fechar. Eu acho que melhor. Aí depois você abre. Depois você abre de novo. Fechei o vídeo. É que eu sou tão belo que apaga. É outra coisa, sem vídeo. Melhorou demais, cara. Melhorou muito. Você viu? Saiu do... A verdade é o seguinte, eu, Edivar, Hélio, Mical, seu Pedro em Franca, tudo mais, sempre tivemos um relacionamento de muito respeito. Não havia nada mais, não havia rivalidade tão grande quanto... E, coincidentemente, eu sempre fui, durante muitos anos, as minhas equipes eram as principais rivais de Franca. Mas sempre tivemos um relacionamento de muito respeito. Não tivemos nunca um relacionamento a miúde. Nunca saímos para jantar junto, nunca... Enfim, era um relacionamento puramente de profissional ali de quadra, etc. Mas sempre com relacionamento de respeito. Né? E nós sabíamos, tanto é, quando o Ivar me substituiu na seleção brasileira, eu passei todos os dados que eu tinha, enfim, não havia nenhum tipo de constrangimento, absolutamente nada. Hoje eu acho que vocês têm um relacionamento mais a miúde, mas de uma concorrência muito maior. Vocês se respeitam, se abraçam no fim do jogo, que eu acho fundamental isso, como eu abraço todos os que competem comigo. Sempre tem um fugia, mas tudo bem, esse depois fica para depois. Fala o nome, pô. Fala só a primeira letra. Não. Aí acontece o quê? Depende do resultado, né? Eu abraço depende do resultado. Mas tudo bem, isso faz parte do contexto. Então, o que existe, vocês têm esse tipo de relacionamento, que é legal, muito bom, mas vocês concorrem muito entre si. Eu acho que existe uma concorrência muito grande de espaço, de procura de espaço. Nós tínhamos o nosso espaço mais ou menos garantido, porque esses nomes que eu citei aí, nós tínhamos praticamente garantido a permanência. Então, você estava trabalhando, eu estava trabalhando no Palmeiras, ou no Corinthians, ou no Sírio, sei lá. Quando eu terminava a temporada, nós tínhamos 2 ou 3 opções. 2 ou 3 opções. E eu chegava, inclusive, quando eu fui para a Pirelli, o Edivar que estava na brecha, o Edivar não ia, me ligava, eu não estou indo, você... Enfim, existia essa comunhão de interesse. Hoje eu acho que vocês tentam, bobamente, na aprovação
de provar o que um é melhor que o outro. Eu sinto isso, não sei se eu estou errado. Existe uma concorrência onde vocês lutam e perdem muito espaço e muito tempo nisso aí. Eu acho que cada um tem que estar preocupado com o seu trabalho, com a sua disposição, e vamos lá, sem confronto ou sem comparação. O trabalho de cada técnico não tem que ter comparação. É o meu trabalho, eu não comparo com nada. Não tem preço que compare isso daí. Então, eu tenho que fazer meu trabalho independente da ação do outro. Eu não preciso fazer meu trabalho julgando o trabalho do outro. Eu faço o meu trabalho e não vou julgar o que o outro faz de certo ou de errado. Vou admirar aquilo que faz de bom e vou ignorar aquilo que o cara acha que faz de ruim. Eu não preciso tornar isso, expor isso. Eu acho que existem alguns detalhes aí que se expõem muito em determinadas situações, etc. E eu tenho muito medo nesse problema que a gente vai ter agora, nesses próximos meses e tudo mais, disso daí ganhar uma dinâmica um pouco diferente. Né? Eu acho que vocês todos estão aí mais ou menos na mesma idade, no mesmo contexto. Acho que o espaço de vocês vai aparecer, não precisa tentar atropelar. Não precisa tentar atropelar. O espaço de vocês está inerente, não tem como não ser. Vocês estão aí na fase de 40, 40 e poucos anos, então o espaço de vocês vai acontecer. É que eu digo no meu clube, não adianta você, os clubes que eu trabalho, não adianta você torcer para que eu tenha insucesso. Porque o futuro é de vocês, cara. Eu estou de passagem aqui. Eu talvez seja o profissional que mais de passagem estou em qualquer clube que eu vá trabalhar. Então, não há necessidade de antecipar as coisas, porque determinados caminhos, eu já falei isso 50 vezes, determinados caminhos não tem volta. Não tem volta. Então você chega naquele momento, pô, apoteose mental, cheguei, etc. Mas dois tombos que você toma, você volta para lugar nenhum. E você tem que estar preocupado com a sua carreira. Com a sua carreira. O que eu vou fazer, projetar, se sacrificar em determinados momentos, não ser aquele ideal, aquilo não é o ideal. O Gustavinho sabe disso. Uma fase que eu peguei do Corinthians, por exemplo, depois de ser campeão, etc., eu fiz um time ali que, com o Paulinho Cheire, com o Vagnão, etc., um time que, Alexei, né? Um time que era para não chegar em lugar nenhum, mas eu falei, aqui está meu degrau para mim voltar. Então não adianta. E essa paciência eu acho que vocês não têm. Né? E eu acho que falta essa isso é um paciência pouco. e você saber onde você trabalha. Como que é esse lugar que eu estou trabalhando? Não é igual. Cada trabalho que eu faço em clubes diferentes, as coisas são totalmente diferentes. Então não existe uma regra só. É eu conhecer o lugar que eu vou trabalhar, como eu vou desenvolver meu trabalho e como eu vou ter a confiança daqueles que me contrataram. E morrer pelo cara que tem meu contrato. É morrer pelo cara, é pular realmente o muro e ficar do lado do cara. Não ficar... Isso nós tínhamos no passado, o cara ficava com o pé num barco e o pé no outro barco. Aí, resultado, ele ia para o meio do oceano e não ia nem para frente nem para trás. Isso aí. Então, isso sempre nós tivemos. Inclusive, agora, felizmente não é desse jeito, mas nós tivemos situações que, por exemplo, saía a notícia que eu ia para determinado clube. Não tinha dúvida nenhuma que alguém ligava para esse clube e falava, pô, eu vou ganhando menos, eu não sei porque você contratou o cara. Isso tinha e muito. Isso tinha e muito. Né? Hoje a situação é muito mais tranquila, muito mais honesta no relacionamento de vocês. Então, eu acho isso extremamente importante. Agora, as coisas vão evoluindo, porque hoje, com as mídias sociais, você cresce de repente num espaço de tempo muito curto e, às vezes, você não está preparado para isso. Então, você começa a se cercar. Isso acontece muito com o jogador. Primeiro que nós, por exemplo, você pega um jogador com 17 e 18 anos. Aí ele vai evoluindo, ele arruma um namorado, o pai começou a ganhar dinheiro através dele, uma série de agregados que aparecem na família, e você continua achando que tem que ser aquele cara de 18 anos que você dava tubaína para ele e ele ficava feliz. Não é, o cara evoluiu. Esse acompanhamento é extremamente importante. É você saber que entraram agregados, que vão dar palpite, que vão falar mal de você, que se você colocar o cara no banco, você é o culpado, enfim. Existe uma série de circunstâncias diferentes hoje. Né? E o nosso papel vai ganhando essa dinâmica. Administrar
tudo isso, entender que o cara evoluiu, que o cara fez aniversário, que o cara começou a ganhar dinheiro, que o cara deixou de comer arroz com feijão para comer bife tartar, enfim, mudou totalmente o patamar. Agora, se você não entender isso, você não segue. E vocês, me parece agora, existe uma conscientização maior de todo esse ambiente aí, que nós estamos chegando à conclusão que é importante para ter o campeonato que existe mais de uma equipe forte, existem várias equipes. Quanto mais equipes fortes tiverem, melhor o mercado de trabalho aumenta. O que nós não podemos ter, em função de eu estar acomodado, então, ter uma reserva de mercado em função daquilo, de garantir meu negócio. O negócio é para todo mundo, eu não posso só garantir aquilo que é bom para mim. Claro que eu vou trabalhar, preciso do emprego, preciso de dinheiro, vou fazer o meu máximo aqui e vou lutar pelo meu lugar, mas sempre respeitando o bem maior, que é exatamente o basquetebol como um todo. Maravilha, Cláudio. Dá para você abrir o vídeo aí, por favor? Obrigado pela... Estou com saudade de você. Ô, Cláudio, primeiro assim, eu queria agradecer demais, cara, você ter topado vindo aqui e dado a aula que você deu, cara, porque esse tipo de relato seu, a gente não vai aprender em livro nenhum, em escola nenhuma e nada, e eu já quero te agradecer mesmo, porque me acrescentou muito tudo que você falou. Tem várias pessoas mandando WhatsApp para mim aqui, falando que você deu um show, né? Acho que as pessoas puderam conhecer um outro lado do Cláudio Mortari. E tem uma brincadeira aqui, eu não vou falar o nome, alguém do basquete, falou que o Cláudio Mortari, o Robert De Niro brasileiro. A conta bancária está um pouco diferente. Tem alguns zero a menos aí. Queria falar também, Cláudio, rapidinho também te agradecer. E é muito bom, cara, muito bom mesmo a gente ouvir tudo isso, porque como você falou, a gente está começando mesmo. Você tem uma história linda aí e de muito sucesso. E o que a gente busca sempre, o Léo, o Gustavo também, como eu, está sempre buscando viajar para aprender, e às vezes a gente está aqui dentro do nosso país mesmo e não tem a oportunidade de conhecer tão a fundo. Então, obrigado mesmo, porque são poucas as oportunidades. Eu acho que nós já conversamos algumas vezes, mas nunca tive a oportunidade de escutar tão a fundo assim, e realmente traz muito conhecimento, às vezes muito mais do que uma viagem, do que ver jogo, do que estudar se vai jogar com 4 abertos, 5 fechados, não importa. Então, obrigado mesmo de coração, muito bom. Eu que agradeço a participação de vocês aí, as perguntas, fico feliz em saber que, de alguma maneira, e a gente aprende todo dia, eu aprendo muito com vocês também. O grande problema é que, às vezes, pela rivalidade de clube, pela influência dos dirigentes, enfim, uma série de coisas, você cria determinadas arestas que não são verdades, né? Você tem uma ideia de a pessoa que não corresponde à direita. Como disse o Gustavinho, realmente eu sou uma pessoa extremamente vaidosa, não vaidosa no sentido de confronto com vocês, no ambiente, eu sou vaidoso pessoalmente, quer dizer, eu sou uma pessoa que eu acho que tem uma responsabilidade muito grande com o clube que eu trabalho, com o público que, de repente, quer um autógrafo, enfim, eu me preservo esse direito. E tenho determinados comportamentos que eu adoto há 50 anos de carreira, que é não tomar determinadas atitudes dentro do clube, enfim, algumas coisas que eu tenho como disciplina. E muitas vezes eu reconheço que eu fico blindado, em função disso, eu fico meio blindado, né? Eu me blindo bastante na situação de não parecer nem muito simpático, nem muito antipático. Então, esse meio termo, realmente a gente não sabe saber exatamente qual é o meio termo de tudo isso daí. Mas eu sempre estou aberto ao diálogo com vocês, naquilo que vocês acharem, para aprender também. E o nosso relacionamento não está circunscrito aos 40 minutos de jogo. A coisa vem antes e fatalmente depois também, né? O Gustavinho, que é o que me conhece melhor aí, sabe exatamente o que eu estou falando. Eu nunca restringi absolutamente nada, brincamos bastante, sempre respeitando o trabalho que ele está realizando num clube, num elenco difícil de ser trabalhado também, não é tão simples, não é pouco esse time até eu, a coisa não é exatamente desse jeito, e eu talvez mais do que ninguém sabe exatamente. Você sabe, né? Não só no Flamengo, mas no Corinthians, Rio Claro, peguei uns times complicados. Barueri. Barueri, mas também tenho o prazer de ter montado, de repente, o Pinheiros, que era um clube que só participava, não competia. Lá, com a ajuda do Rossi, da presidência, tudo, conseguimos montar um projeto legal que deu resultado. Enfim, eu acho que
a nossa passagem pelo basquete aí está sendo ou foi, ou é, de boa utilidade. Eu acho que a gente tem algumas colocações importantes que muitas vezes a gente não tem a oportunidade, como estou tendo hoje, aí, de expor. Aí, então você fica com o meu aspecto dentro de quadro, entre o carrancudo, saio quieto, entro calado, né? Mas não é nada disso, eu sei que não é nada disso. A gente tem um bom relacionamento, a gente se fala sempre, a gente brinca, a gente conversa sério. Eu desde pequeno, eu sou um cara que sou muito interessado no que as pessoas mais experientes têm para dizer. Meus pais, minha mãe até brinca, né, que quando a gente ia para as férias na praia, aqui em São Paulo, eu ia jogar paciência na casa do vizinho que tinha 60 e poucos, 70 anos, e ele ficava me ensinando a jogar paciência, eu ficava conversando, e com a esposa dele também, que não eram nem meus parentes. Então, eu gosto muito porque... E é legal, assim, porque as pessoas hoje tiveram a oportunidade de ouvir um pouco do que eu ouço de você, né? E acho que, como o Bruno falou, acho que o Bruno falou tudo ali, né? Ele falou, muitas vezes a gente fica preocupado em ir para a Espanha, ir para a Itália, ir para não sei aonde, para conhecer as pessoas, e a gente, dentro do nosso próprio país, vizinho de bairro, a gente tem um cara como você, né? Que pode acrescentar tanto para a gente em tantos aspectos, né? Que você disse. Comentando um pouco também rapidamente essa sua última resposta, que foi brilhante também. Nós hoje, treinadores, a gente é um pouco não, nós somos muito ansiosos, né? Então a gente quer que as coisas aconteçam muito rápido. Isso muitas vezes nos atrapalha muito. E ter um cara como você, falando do jeito que você fala, falando as coisas que você falou hoje aqui, nos acalma bastante, nos acalma um pouco, nos deixa com um pouco mais de paz. Então, de coração, queria te agradecer muito, te dizer que eu tenho um carinho tremendo por você, por tudo que você fez no basquete e pessoalmente também, você sabe disso. Então, porra, muito obrigado e com certeza, se a gente puder ter você mais vezes aqui, a gente gostaria muito e engrandeceu muito tudo que a gente fez, né, Léo, né, Bruno? Eu acho que foi uma parte brilhante, uma parte brilhante dessas 4 edições que a gente, se não a mais brilhante do que a gente viu nessas 4 edições do Na Linha dos Três aqui. Eu que agradeço. Boa sorte para todos nós. Amém. Um beijo para vocês aí. Bom, valeu, pessoal, obrigado mais uma vez. Cláudio, receba isso aí como uma homenagem, né? A gente no basquete não sabe homenagear, a gente deixa para homenagear depois quando a gente sente o valor da perda. Receba isso como uma pequena homenagem lógico que dos 3 técnicos que te admiram, mas também quem não é técnico, mas também te admira tanto, igual ou mais que eles aí, que em meu nome eu gostaria de deixar isso. E o Tonhão, que está no bastidor também, mandou uma mensagem aqui que foi uma aula espetacular, é mais um fã que você tem. Pessoal, parabéns para os 4, parabéns para o nosso Na Linha dos Três. Gostaria de agradecer a presença do nosso público que foi fiel do início ao fim, uma audiência extraordinária. Na verdade, quando eu falo nosso público, nós mesmos, né? Porque nós somos do basquete, então a gente se põe no mesmo papel. Como eu falei desde o início, pode ser que hoje a gente esteja desse lado aqui, mas amanhã você que assistiu hoje vai estar com a gente participando dessa iniciativa. Agradecer a NBA School, parceira, agradecer a CBB, parceira, a Load, o NBA Store, todo mundo que ajudou a gente, sempre com apoio, não tem nada, eu já falei da parte financeira. Agradecer a TBB, que é a Associação dos Treinadores, e a todos os grupos que estão se formando para falar bem de basquete. Obrigado, foi uma manhã sensacional, de muito aprendizado, e que no meio dessa pandemia me deixa muito mais motivado a trabalhar, porque eu saí com certeza com muito mais conhecimento do que eu entrei aqui hoje. Obrigado a todos, Cláudio, obrigado, Léo, Bruno, Gustavo, um beijo, um bom fim de semana para vocês.